Então sim, cara. Uma das coisas, talvez, para você controlar o seu estresse crônico, voltando ao nosso... Legal que é a primeira pergunta ainda que eu tô respondendo, né? Como viver bem. Voltando à ideia do estresse crônico, a psicoterapia pode te ajudar por meio de uma série de ferramentas que já foram empiricamente testadas e avaliadas de forma rigorosa do ponto de vista científico, gerando resultados que diminuem scores de estresse e até mesmo scores de depressão, ansiedade, etc. Se não tivesse inventado medicamento, um monte de coisa, e com 25 anos a gente morreria. Eu acho engraçado, cara, assim, como que pode a psicologia, a terapia psicológica, né, psicoterapia, vai trazer uma capacidade da pessoa rearranjar os pensamentos dela e a interação dela com o meio, de tal forma que o estresse crônico dela a nível biológico, fisiológico, diminua. Mas a realidade muitas vezes é a mesma. É a mesma, exatamente. A pessoa tem o mesmo emprego, tem a mesma esposa, tem os mesmos filhos, os mesmos problemas, mas a interpretação dela acerca da vida faz com que ela mude o organismo dela. Eu acho que assim, a interpretação dela é importante, mas eventualmente, por meio da psicoterapia, ela muda o ambiente dela também. É um ponto. Sim, tá. Um ponto. Eventualmente ela acordava tarde e começou a acordar cedo. Pô, ela já mudou um tipo de estímulo sensorial que ela recebe, que é luz natural e tal. Sim. Eventualmente ela era uma pessoa que era bagunceira, deixava a casa sempre desorganizada e não usava agenda, agora ela usa. Então ela consegue manipular o ambiente dela por meio de uma interação com um psicólogo que faz todo esse tipo de mediação. E é verdade também que a pessoa pode alterar a percepção dela, a interpretação dela do mesmo evento sem que o evento mude. Eu entendi o que você quer dizer. E é verdade isso também. E é incrível. A primeira vez que... Eu quero voltar ao estresse depois, tá? Sim, a gente tá... A primeira vez que isso foi mostrado na literatura foi em 1977. Em 1952, e o Jean falou pra você quando ele veio lá, aquela vez que era no outro estúdio, em 1952, um sujeito chamado Hans Eysenck levantou uma revisão de estudos sobre a eficácia das psicoterapias existentes, freudianas ou não, porque nessa época não existia TCC, em 52, só para te contextualizar, a terapia cognitivo-comportamental ainda não tinha sido formulada. Na verdade, a terapia cognitiva, né, que foi primeiro, depois houve a união das duas. E ele publicou ele publicou um estudo, se eu não me engano foi meta-análise, sobre as psicoterapias existentes. E ele falou assim, os meus achados, até o momento, estão mostrando que as psicoterapias psicodinâmicas, freudianas ou não, que existem hoje, lembrando que o Freud começou a sua obra mesmo em 1893, 94, com o Breuer, não sei se assim pronuncia o nome dele, e ali nos seus estudos com histeria e tentando avaliar alguns tipos de métodos de catarse, utilizando hipnose, mas o Breuer usava, o Freud não usava muito e tudo mais. Aí se desenvolveu uma série de recursos psicanalíticos para intervir com saúde mental, mas em 1950 o cara publicou isso daí e falou o seguinte: todas as psicoterapias existentes até hoje funcionam tão bem quanto a passagem do tempo. Quando tu pega um grupo e aplica a psicoterapia e outro deixa passar o tempo, o curso da doença faz, ou a psicoterapia, os dois são ligados. Então, botar ou não em psicoterapia, mesma coisa. Aí teve um cara chamado Aaron Beck, que era psicanalista, e ele ficou meio que incomodado com esse tipo de situação, né? E ele falou, não, isso daí não pode ser verdade, porque existem os pressupostos, os postulados freudianos e tal, a gente tem que avaliar, vamos avaliar o inconsciente da pessoa aí, cara, isso daí poderia ser um assunto para entrar depois. Mas o Freud, ele dividia a estrutura mental que o Freud desenvolveu para explicar a mente, etc. Ela era dividida principalmente em id, ego e superego, tá? Inicialmente em id e ego, e depois ele adicionou um superego, e aí tem alguns outros elementos, um recorte entre consciente e inconsciente, tem um pré-consciente também, tem umas barreiras que ele desenvolveu, mas aí não é o assunto de agora. E o Aaron Beck, ele falou assim, não, vamos avaliar com calma isso de novo e vamos desenhar um estudo para tentar provar que o Freud está certo. E nas ideias do Freud, muito basicamente, tá, pessoal, não é aqui o intuito, então me perdoe os psicanalistas pela simplificação,
Mas muito basicamente o que o Freud falava? Você tem uma série de problemas e pulsões e etc. que orbitam a tua consciência e eventualmente você tem mecanismos protetores, que ele chamava de repressão ou supressão. Existe um debate até entre os psicanalistas se a supressão era um mecanismo consciente e inconsciente ou se a repressão era só consciente e a supressão era consciente, mas é um debate que até eles têm uma discordância por vezes. Como em muitas outras coisas. Mas o que é a repressão? Você joga esses problemas pro inconsciente para te proteger, sacou? Então, um mecanismo cerebral que o Freud postulou que você jogava aquilo para baixo daquela barreira do inconsciente, do consciente, que divide o consciente e o consciente, e esses problemas ficam no seu inconsciente e eles se manifestam em sintomas. O Freud, na ideia dele, criou um método, que é o método psicanalítico, para tentar pegar esses sintomas e ir descendo até o inconsciente e detectar essa raiz e tal. Por isso que a pessoa fala que a psicanálise é mais profunda que a TCC ou que as TCCs e tal, embora isso não seja verdade, necessariamente. E um dos livros do Freud chamava Interpretação dos Sonhos. E nesse livro ele argumentava que a porta de entrada para o inconsciente era por meio dos sonhos, tá? Inclusive ele teve vários casos bem e mal sucedidos que envolviam interpretar o sonho dos pacientes. E o Aaron Beck falou, bom, se o Freud dizia que esses problemas estão dentro do inconsciente, eles se manifestam em sintomas, embora a gente tenha algumas barreiras protetoras que eventualmente impeçam isso, mas em algumas pessoas isso se manifesta em sintoma, e a gente entra no inconsciente da pessoa pelo sonho, então vou analisar o sonho do pessoal. Faz sentido. Exatamente, totalmente plausível do ponto de vista de pergunta de pesquisa. O Aaron Beck, então, pegou um grupo de pessoas com depressão, um grupo 100, deixou elas dormir, no outro dia queria que elas contassem o sonho. Só que ele descobriu, cara, isso depois do estudo do Isaac de 52, tá? Falando que as psicoterapias e psicodinâmicas não funcionavam. Sim, ele queria. Isso, ele queria tentar testar isso. Só que ele viu que as pessoas com depressão sonhavam coisas felizes e coisas tristes, e pessoas sem depressão também sonhavam coisas tristes, ou seja, os dois sonhavam os dois. Ele não conseguiu encontrar ali isso. Ele até brinca em algumas palestras, o Aaron Beck hoje não é mais vivo, né? Ele brincava em algumas palestras, falava, talvez eu não tenha ido muito fundo, né? É muito engraçado, os velhinhos com gravatinha borboleta zoando assim, brincando. E tem uma entrevista que tá ele e o Kandel, cara. O Kandel foi o cara que descobriu os mecanismos de formação de memória. Ganhou o prêmio Nobel na década de 2000. Um neurocientista fugido, é vivo hoje ainda. Aí tá os dois trocando ideia, é mó legal. Então ele viu que não existia uma correlação. E o Aaron Beck percebeu, no entanto, a gente chama isso de serendipismo na ciência. Tá. Serendipismo é você estar procurando uma coisa e achar outra. Tá. Acontece muito em ciência. Infelizmente hoje, aí abre um parênteses, muitas pessoas estão tão engessadas no laboratório ou em validar ou não a hipótese que criaram, que eventualmente pode até acontecer um serendipismo, mas a pessoa tá tão ali que ela não pega, entendeu? Então isso foi muito bacana, meu orientador sempre falou assim, cara, tu tá avaliando essa planta e tal, mas olha o comportamento do animal na caixa, vê se ele tá de alguma forma diferente, para eventualmente ter alguma pista do que tá acontecendo. Não deixa pra olhar só o comportamento no contexto experimental. Então isso é uma coisa interessante de não deixar, embora a ciência tenha esses critérios de avaliar exatamente, é interessante ficar percebendo. Vários antidepressivos foram descobertos por serendipismo. Tratavam tuberculose e viram que as pessoas começaram a ficar mais felizes e descobriram um antidepressivo. Efeito secundário. É bem legal. E ele percebeu, como um serendipismo, que os pacientes que tinham depressão tinham uma visão muito ruim de si mesmo, Tá. e do mundo. E os que não tinham depressão não tinham. Cara, nessa época, Fermento, hoje parece meio óbvio isso, né? Sim, Principalmente porque tu fez TCC, não sei se tu faz ainda, tu tá fazendo terapia? Não, eu faço terapia. Então, tu sabe isso, tu foi Sim. psicoeducado, tu tem noção. Mas naquela época, cara, 1970, isso aí era caminhando. O que existia de fato era algumas coisas, não, já existia bastante coisa do behaviorismo andando em paralelo, uma parte cognitiva de interpretação, crenças, vieses e tal, era muito incipiente ainda. Se hoje em dia ainda tem gente que fala depressão é besteira e tal. Mas naquela época, então... Imagina. E aí ele percebeu isso, viu um padrão. E aí, pra esse padrão, ele desenvolveu a terapia. Ele era, lembrando, um psicanalista tentando provar que Freud estava certo. E aí ele desenvolveu um protocolo de intervenção em depressão, que era um protocolo utilizando uma terapia que ele formulou, chamada de terapia cognitiva. Não tinha o aspecto comportamental, era só a terapia cognitiva. Que envolvia
regulação emocional, envolvia reestruturação cognitiva, mudança de crenças, análise de autoestima, de como que a pessoa vê o futuro, vê os outros, aquela triângulo cognitivo, as crenças sobre mim, sobre o futuro e sobre os outros. E ele começou a tentar aplicar isso, baseado inclusive em estudos sobre filosofia de questionamento socrático, mas por que você tem certeza? Quais são as evidências de que você é uma pessoa ruim? Tudo isso que os terapeutas hoje em dia fazem. Que usam até hoje. Exatamente. Nossa. E ele desenhou um estudo, aí sim, um estudo clínico, onde ele pegou pessoas com depressão e deu um antidepressivo. Na época era não lembro qual antidepressivo que era. Mas que funcionava. Funcionava, sim, claro. Acho que é utilizado até hoje, só que é uma segunda geração com uma modificação de farmacocinética ou farmacodinâmica, mas é utilizado até hoje. Não lembro o nome. E um outro grupo ele deu só terapia, o modelo que ele criou, a terapia cognitiva. E ele percebeu que nos primeiros 3 meses, os 2 grupos melhoraram igual, e num follow-up de 6, o grupo de terapia estava melhor do que os pacientes com... Isso para depressão moderada a leve, tá? Ele não pegou depressão grave. E esse foi publicado, esse estudo, em 1977, se eu não me engano, o primeiro estudo de uma revista de terapia cognitiva. E foi o primeiro estudo da história, agora voltando para sua pergunta, foi o primeiro estudo da história mostrando que uma terapia da fala, sem dar um químico e tal, funcionou tão bem, se não melhor, que um químico. É por isso que eu gosto de falar que a terapia é no final no mexer dos ovos, um tratamento biológico, e hoje a gente sabe o porquê que ela funcionou. Hoje você aplica essas técnicas que foram desenvolvidas lá e depois eles incorporaram algumas coisas da terapia cognitiva, da comportamental, e criaram esse guarda-chuva, que hoje é um guarda-chuva, né, de terapias cognitivas comportamentais. E hoje, se você aplica essas determinadas técnicas num paciente, você vê alterações em estruturas do cérebro que, se você plota num gráfico com o resultado de uma escala de transtorno de ansiedade ou de depressão, existe uma correlação muito perfeita entre a pessoa que teve um aumento da atividade média do córtex pré-frontal, uma redução da atividade de determinada área, córtex cingulado anterior, amígdala. Exatamente. A pessoa pontua mais ou menos na depressão, indicando que talvez seja por ali que a psicoterapia atua no cérebro. Então sim, cara, uma das coisas talvez para você controlar o seu estresse crônico, voltando ao nosso... Legal que é a primeira pergunta ainda que eu tô respondendo, né? Como viver bem. Voltando à ideia do estresse crônico, a psicoterapia pode te ajudar por meio de uma série de ferramentas que já foram empiricamente testadas e avaliadas de forma rigorosa do ponto de vista científico, gerando resultados que diminuem scores de estresse e até mesmo scores de depressão, ansiedade, etc.